Olá a todos. Eu começo por agradecer por estarem a assistir a este webinar e espero que o mesmo possa ser útil. Aproveito também para dizer que os materiais que vão ser apresentados durante o webinar serão posteriormente enviados para os colegas pela Porto Editora. O meu nome é Sónia Junqueira e eu estou aqui em representação do projeto Palavra-Chave 9 e o tema do nosso webinar é Descomplicar a Gramática na prova final. E porquê? Porque sabemos que os alunos continuam a ter muitas dificuldades neste domínio e porque também quisemos corresponder a algumas orientações das aprendizagens essenciais que indicam que devem ser promovidas estratégias para que os alunos consolidem os seus conhecimentos no que diz respeito às classes de palavras e também relativamente aos constituintes da frase e às respectivas funções sintáticas, quer estejamos perante frases simples, quer frases complexas. O nosso webinar vai ser dividido em 3 partes, cada uma delas correspondendo a uma pergunta diferente. E são perguntas que certamente os colegas já ouviram por parte dos alunos. O objetivo depois é apresentar exercícios que retiramos de provas finais e resolvê-los passo a passo, mostrando então estratégias que os alunos podem utilizar para responder a exercícios semelhantes de forma mais correta e com mais segurança. Bom, a primeira pergunta é, será um pronome ou uma conjunção? E certamente que os colegas já ouviram muitas vezes esta pergunta por parte dos alunos. Bom, o exercício que nós escolhemos é um exercício de prova final de 2016 e é uma pergunta bastante direta e pede também ao aluno uma resposta direta. Identifica a classe e a subclasse da palavra sublinhada na frase seguinte. A palavra que está sublinhada e também destacada com uma cor diferente é o que. E temos a frase, estes são os livros mais interessantes que li durante a infância. Portanto, o objetivo é que o aluno perceba a que classe e a que subclasse é que o que pertence. Nesse sentido, vamos então relembrar a que classes e subclasses é que o que pode pertencer. O que é uma palavra que pode pertencer a diferentes classes, como a classe do determinante, do pronome ou da conjunção. Caso seja um pronome, pode ser um pronome relativo, pode ser também um pronome ou um determinante interrogativo e no caso de se tratar de uma conjunção, estamos perante uma classe de palavras que depois se subdivide também em diferentes subclasses, para além de o que poder também integrar locuções conjuncionais. Ora bem, relativamente ao determinante e ao pronome interrogativo, este é provavelmente o mais fácil para os alunos identificarem, porque se trata de uma palavra que ocorre em frases interrogativas. Temos aqui 2 exemplos, que livro compraste, e neste caso o que é um determinante interrogativo, ou que compraste, também poderia ser o que compraste. Neste caso estamos perante um pronome interrogativo. Nestes casos os alunos por norma não têm dúvidas por se tratar então de palavras que ocorrem em frases interrogativas. Portanto, a dúvida mais comum dos alunos é, será um pronome relativo ou será uma conjunção? E nestes casos, o que nós podemos fazer é elencar uma série de características do que quando se trata de um pronome relativo e também do que quando se trata de uma conjunção. Caso estejamos perante um que é um pronome relativo, o mesmo apresenta diversas características. Em primeiro lugar, refere-se a um grupo nominal que o antecede. Em segundo lugar, sendo um pronome, vai desempenhar uma função sintática na oração em que ocorre. E essa função sintática é a mesma que o seu antecedente desempenharia se estivesse expresso na frase. Para além disso, o que pronome relativo introduz orações que podem ser retiradas da frase, ficando a mesma com sentido. E essas orações são as subordinadas adjetivas relativas, quer se tratem de restritivas ou de explicativas. O que pode também ser uma conjunção, e neste caso estamos a falar de uma palavra que liga 2 orações, portanto, sendo esta a função de uma conjunção tradicional, obviamente sendo uma conjunção não desempenha nenhuma função sintática na frase em que ocorre. Relativamente às orações que introduz, elas já não são adjetivas relativas, mas sim subordinadas adverbiais ou substantivas, e para além disso, quando as orações introduzidas são realmente as orações subordinadas substantivas completivas e com função de complemento direto ou de complemento oblíquo, essa oração pode ser substituída pelo pronome o ou pelo pronome isso. E estas são realmente estratégias que podem ajudar os alunos a distinguir o que pronome relativo do que conjunção. E assim voltamos ao nosso exercício. Estes são os livros mais interessantes que li durante a infância. Vamos então fazer algumas perguntas a este que para saber se se trata de um pronome relativo ou se se trata de uma conjunção.
Esta palavra tem algum antecedente e, se sim, a que é que se refere? Sim, tem um antecedente e refere-se a os livros mais interessantes. Desempenha alguma função sintática na oração? Sim, sendo um pronome, como à partida tudo indica, desempenha uma função sintática na oração, que é o complemento direto. E relativamente a esta questão, a identificação da função sintática do que, eu deixo também aqui uma estratégia que pode ser uma mais-valia para os alunos, porque nem sempre é fácil identificar a função sintática do que olhando simplesmente para a sua posição na frase. Então, o que é que eu sugiro? Que os colegas peguem na frase complexa e a dividam em duas orações. Portanto, temos primeiro a oração subordinante, escrevemos essa oração, neste caso seria: estes são os livros mais interessantes, e depois escrevemos a oração subordinada, substituindo o que pela expressão que ele está a substituir. E teríamos então a frase: li os livros mais interessantes durante a infância. O que é que temos então? Temos uma segunda frase com o antecedente expresso e a função sintática que essa expressão vai desempenhar na frase. É exatamente a mesma função sintática que o que desempenha. E desta forma os alunos podem chegar à função sintática com toda a segurança e sem erros. E, portanto, vamos à última pergunta. Que oração é que este que introduz? É uma oração subordinada adjetiva relativa, neste caso restritiva, uma vez que pode ser retirada da frase e a mesma continua a fazer sentido. Nós podíamos ter simplesmente: estes são os livros mais interessantes. Portanto, fazendo todo este percurso, usando estas estratégias, o aluno chega à conclusão de que o que apresentado na frase é um pronome relativo. Passamos agora a um segundo exercício. Como podem ver, a tipologia do exercício é diferente daquilo que vimos anteriormente. Este é de uma prova final de 2017 e temos então aqui um exercício de associação. Temos uma coluna A, uma coluna B, temos frases nas quais encontramos o que e temos depois possíveis classes e subclasses às quais esse que pode pertencer. A estratégia então é percorrermos as frases uma a uma e também passo a passo identificarmos características do que surge em cada uma delas. Primeira frase: gostava muito que tivesses assistido à apresentação do livro. Que conclusões é que nós podemos retirar relativamente a este que? Em primeiro lugar, introduz uma oração que completa o sentido do verbo gostar. Nós sabemos que o verbo gostar necessita de um complemento e, neste caso, esse complemento está aqui materializado sob a forma da oração: que tivesses assistido à apresentação do livro. Além disso, esta oração pode ser substituída pelo pronome isso. Eu chamo só aqui a atenção para uma coisa. A oração é que tivesse assistido à apresentação do livro, mas os alunos sabem que o verbo gostar é um verbo regido de preposição e necessita da preposição de. Logo, a substituição pronominal vai implicar a contração da preposição de com o pronome e ficaria algo como: gostava muito disso. Para além disso, esta oração não pode ser retirada da frase. Caso contrário, a frase perde o sentido. Eu não posso simplesmente dizer gostava ou gostava muito. Portanto, chegamos à conclusão de que se trata de uma conjunção. Relativamente à segunda frase, é a seguinte: os alunos que leram o livro realizaram um trabalho. E então vamos percorrendo os vários passos para a identificação do que e ficamos a perceber que o que se refere a um grupo nominal que o antecede, os alunos. Ficamos a saber que esta oração pode ser retirada da frase. Se repararem, nós podemos ter simplesmente: os alunos realizaram um trabalho. Além disso, o que desempenha uma função sintática na frase, que é a função sintática de sujeito. E, mais uma vez, mostro então aqui uma estratégia para os alunos chegarem a esta resposta. Escrevemos primeiro a oração subordinante: os alunos realizaram um trabalho, e posteriormente escrevemos a oração subordinada, mas substituindo o que pela expressão que ele está a substituir. Peço desculpa pela repetição. E ficamos a saber então que os alunos desempenham a função sintática de sujeito. Assim sendo, sabemos que na linha B estamos perante um pronome. E, finalmente, temos então a frase da linha C: os alunos gostaram tanto de ler o conto tradicional que o ilustraram. Bom, neste caso, nós percebemos que a oração introduzida por que apresenta uma consequência relativamente a algo que foi dito anteriormente. Portanto, nós temos alunos que gostaram muito de ler e a consequência foi realizarem
uma ilustração, fazerem uma ilustração para esse mesmo livro, neste caso, para este mesmo conto tradicional. E há uma outra coisa que é muito importante, que é o que está dependente de uma palavra que exprime quantificação. Neste caso e nesta frase em particular, essa palavra é o tanto, e percebemos que o que está dependente do tanto e isso vai determinar também a sua classificação. Estamos perante uma conjunção que introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva. Assim sendo, as respostas corretas são A2, porque a palavra da frase da linha A é uma conjunção subordinativa completiva, B1, porque o que, neste caso, é um pronome relativo, e C4, porque o que, neste caso, é uma conjunção subordinativa consecutiva. E apresento mais um exercício para responder a esta pergunta: será um pronome ou uma conjunção? Neste caso, os colegas vão encontrar também uma tipologia diferente. Nós temos aqui 5 alíneas e todas elas têm a palavra que destacada. No entanto, nós já temos aqui alguma indicação na própria pergunta e o que pedem é que se identifique o pronome relativo. Portanto, o aluno sabe que tem de identificar os que são pronomes relativos. Neste caso, eu se calhar aconselhava que, antes de iniciarmos o trabalho das frases, relembrássemos as características do que, quando ele é um pronome relativo. Então, nós temos uma palavra que se refere a um grupo nominal que o antecede, temos também uma palavra que desempenha uma função sintática na oração em que ocorre, e temos ainda uma palavra que introduz orações que podem ser retiradas da frase. São orações subordinadas adjetivas relativas. E assim sendo, começamos o nosso trabalho de análise de cada uma das frases. E os colegas podem reparar neste caso que as frases das alíneas A e C já estão com uma cor diferente e semelhante à cor que rodeia ali a expressão pronome relativo, pois são os únicos casos em que o que é um pronome relativo. Podemos ver então porquê. Damos demasiada importância aos telemóveis que estão na moda. Este que tem um antecedente, aos telemóveis. Desempenha também uma função sintática. Muito rapidamente podemos perceber que a oração subordinante é: damos demasiada importância aos telemóveis e os telemóveis estão na moda. Portanto, o que neste caso tem a função sintática de sujeito. Além disso, a oração que inicia pode ser retirada da frase. A linha C apresenta as mesmas características. O que tem um antecedente, o computador desempenha a função sintática de sujeito também nesta frase. O computador foi substituído, o computador estava avariado há várias semanas, e esta oração introduzida pelo que pode ser retirada da frase e a mesma continua a fazer sentido. Neste caso, é uma oração subordinada adjetiva relativa explicativa, estando entre vírgulas. Nos outros casos, temos as alíneas B, D e E, estamos perante conjunções. Muito rapidamente, na linha B, percebemos que o que está ali juntamente com a palavra para, portanto, está a formar uma locução conjuncional, neste caso com valor de finalidade. Na linha D, vemos que o que, tal como aconteceu no exercício anterior, está dependente de uma palavra que exprime quantificação, que é o tanto, portanto, estamos perante uma conjunção subordinativa consecutiva. E no último caso, vemos que o que introduz uma oração que completa o sentido do verbo pensar. E, portanto, esta oração não pode ser retirada da frase, completa o sentido do verbo, é então uma oração subordinada substantiva completiva, e o que, uma conjunção também subordinativa completiva. Eu terminava esta primeira pergunta fazendo um apanhado, fazendo uma síntese daquilo que vimos até então. Partindo do princípio que a dúvida mais comum dos alunos é aquela que implica a distinção entre pronome relativo e conjunção, seria importante relembrar as características que cada um destes que's apresenta. Quando estamos perante um pronome relativo, ele refere-se a um grupo nominal que o antecede, portanto tem um antecedente, desempenha uma função sintática na oração em que ocorre, e eu para isso então sugiro uma estratégia para os alunos dividirem a frase complexa em oração subordinante e subordinada para descobrirem essa mesma função sintática. E além disso, o que pronome relativo introduz orações que podem ser retiradas da frase porque a mesma continua a fazer sentido. São as orações subordinadas adjetivas relativas. No caso de se tratar de uma conjunção, estamos perante uma palavra que estabelece ligação entre duas orações,
que, ao contrário do pronome, não desempenha qualquer função sintática na frase, na oração em que ocorre e que introduz orações subordinadas ou adverbiais ou substantivas. Há também aqui uma particularidade que é importante. Caso introduza uma oração subordinada substantiva completiva com função de complemento direto ou complemento oblíquo, é possível substituí-la pelo pronome o ou pelo pronome isso. Uma segunda pergunta que nós propomos e que também ouvimos muitas vezes por parte dos nossos alunos é: a que classe pertence esta palavra? E para tal, apresentamos um exercício de prova final de 2019 que, na verdade, se os colegas repararem, não pede verdadeiramente a indicação de uma classe de palavras, nem para integrar uma palavra numa determinada classe ou subclasse. Mas vamos perceber que, para responder a esta questão, é importante o conhecimento bem consolidado das classes de palavras. Na verdade, o exercício é este. Assinala com um X a frase em que a expressão sublinhada desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Portanto, nós temos aqui vários saberes convocados para o mesmo exercício e o aluno, para responder a uma pergunta relativa a funções sintáticas, tem também de ter os seus conhecimentos das classes de palavras bem consolidados. Aqui a dificuldade prende-se pelo seguinte: se repararem em todas as alíneas, o verbo é o verbo andar. Portanto, este é o verbo utilizado da linha A à linha D, o que pode gerar, obviamente, dúvidas aos alunos. O objetivo é que sejam classificadas as expressões sublinhadas quanto à função sintática representada, mas temos aqui um problema. É que o aluno, por norma, associa o verbo andar a um verbo copulativo, não é? E pode, obviamente, perguntar: então, mas o verbo andar não é sempre um verbo copulativo? E eles, normalmente, até têm bastante orgulho na memorização da lista de verbos copulativos: ser, estar, andar, ficar, continuar, permanecer, etc. E, portanto, deparando-se com um exercício destes, é normal que surjam algumas dúvidas. Portanto, o que é que nós podemos fazer para ajudar os alunos numa situação idêntica? É percebermos qual é o verdadeiro sentido que o verbo andar tem em cada uma destas frases e aconselho, neste caso, a substituição do verbo andar por um verbo cujo sentido seja o mais apropriado. No caso da primeira frase, ele andava muitas vezes à noite no convés da nau. Neste caso, o verbo andar tem o sentido de caminhar, de percorrer a pé, e não, portanto, e podendo ser substituído por um verbo um bocadinho mais apropriado. Na linha B, o marinheiro andou pelas 7 partidas do mundo. Neste caso, o andou significa viajou, percorreu. Na linha C, nós temos um verbo que, este sim, pode ser substituído por um outro verbo copulativo, porque a frase é: a tripulação da nau andava extremamente ansiosa, e podemos substituir por estava extremamente ansiosa. E, por fim, na linha D, aquela nau andava depressa com a força dos ventos. Neste caso, o verbo andar significa movia-se. E, portanto, nós, olhando para este caso, olhando para estas substituições possíveis, percebemos que temos aqui o verbo andar pertencente a diferentes subclasses. Ora é um verbo copulativo, ora é um verbo intransitivo, ora é também um verbo transitivo, o que obviamente pode causar muitas dúvidas nos alunos. Portanto, o que é que nós podemos agora fazer para além desta substituição? Relembrar aos alunos que o predicativo do sujeito permite predicar, caracterizar o sujeito. E, nesse sentido, das expressões sublinhadas, a única que permite caracterizar o sujeito é extremamente ansiosa. Como é que estava a tripulação da nau? Estava extremamente ansiosa. E, nesse sentido, temos a nossa resposta. Aqui reforço a importância de olharmos para os verbos, percebermos o verdadeiro significado que, neste caso, cada um dos verbos pode ter no contexto em que ocorre, para que o aluno chegue mais facilmente à resposta correta, que é a linha C. A última pergunta que propomos para hoje é: que função sintática é esta? E que é uma pergunta que pode ocorrer principalmente quando nós estamos perante palavras ou expressões idênticas, mas que podem ter funções sintáticas diferentes em diferentes frases. Para tal, temos este exercício de 2017 e a questão é a seguinte: identifica a função sintática da palavra me sublinhada na frase. Aquele cartoon foi o que mais me impressionou. Ora bem, os alunos sabem que o pronome me pode ter duas funções sintáticas, ou pode ser complemento direto ou complemento indireto, o que significa que, à partida, há logo duas alíneas que ele pode eliminar.
à linha A e à linha D, ficando então aqui a dúvida relativamente à função sintática correta. Será um complemento direto? Será um complemento direto? Esta dúvida surge porque o me assume a mesma forma, quer se trata então de um complemento direto ou de um complemento indireto. Sugestão. Qual é a estratégia então que nós propomos para os alunos perceberem verdadeiramente qual é a função sintática? Substituir o pronome me pela sua forma da terceira pessoa. E neste caso, o aluno vai esclarecer as suas dúvidas, como podemos ver aqui pelo exercício da substituição. Substituindo o pronome de terceira pessoa na primeira frase, nós temos aquele cartoon foi o que mais o impressionou e, portanto, ficamos a perceber que, neste caso, o me funciona como complemento direto, porque a frase está bem construída com esta substituição pronominal de terceira pessoa. Já na segunda frase, aquele cartoon foi o que mais lhe impressionou. Neste caso, nós estamos perante uma frase incorreta e percebemos que a substituição pela forma de terceira pessoa dos pronomes com função de complemento indireto não funciona. Portanto, o aluno, ao fazer esta substituição, fica com a segurança de saber qual é a verdadeira função sintática desempenhada pelo pronome. Portanto, a resposta correta será a linha C, complemento direto. Temos mais um exercício e, neste caso, o grau de dificuldade é maior porque temos dois pronomes sublinhados. Temos o nos e temos o neles. Na frase, os cenógrafos garantiram-nos que podíamos confiar neles para montar o cenário. Ora bem, o que é que podemos também fazer logo? Eliminar as alíneas que não correspondem às funções sintáticas que o nos pode desempenhar. Portanto, o nos pode ser, tal como acontecia com o me, complemento direto ou complemento indireto, o que significa que eliminamos imediatamente a linha D, porque jamais pode ser um complemento oblíquo. Portanto, sobram-nos 3 alíneas, não é, para identificarmos a função sintática do pronome. Vamos à estratégia que vimos há bocadinho. Vamos substituir este pronome pela sua forma da terceira pessoa. E o que é que nós ficamos a saber? Que a forma correta é a forma da terceira pessoa do pronome com a função sintática de complemento indireto. Nós dizemos, os cenógrafos garantiram-lhes que podiam confiar neles e não garantiram-os que podiam confiar neles. Logo, a resposta correta é complemento indireto. Além disso, há também aqui algo que poderia ser uma ajuda. O pronome neles apresenta-se na sua forma tónica e o complemento direto e o complemento indireto não podem ser desempenhados por um pronome na sua forma tónica. Portanto, poderíamos também ter eliminado a segunda opção no início. Mas é também importante que o aluno perceba que este neles está associado ao verbo confiar. O verbo confiar é um verbo regido de preposição. Quando confiamos, confiamos em algo, confiamos em alguém e, portanto, essa preposição é essencial para completar o sentido do verbo e para iniciar a função sintática que vem a seguir. Neste caso, quando juntamos a preposição em com o pronome eles, daí resulta a contração e resulta a palavra neles. Portanto, os cenógrafos garantiram-nos que podíamos confiar neles para montar o cenário, confiar em quem? Neste caso, neles desempenha a função sintática de complemento oblíquo, o que significa que a resposta certa para a nossa pergunta é a linha C, complemento indireto e complemento oblíquo. Bom, e em jeito de síntese, faço aqui uma súmula das estratégias que referimos relativamente a esta identificação de funções sintáticas quando desempenhadas por palavras idênticas e percebemos que isso acontece quando estamos a falar de pronomes pessoais de primeira e de segunda pessoa que apresentam a mesma forma, quer se tratem de complemento direto ou quer se trate de um complemento indireto. Temos sempre o me, o te, o nos e o vos. A sugestão, a estratégia para que os alunos identifiquem de forma clara e segura a função sintática desempenhada é a substituição destes pronomes pela sua forma na terceira pessoa. No caso do complemento direto, vamos ter o, os, a, as ou se, e no caso do complemento indireto, a forma será lhe ou será lhes. E, deste modo, os alunos, então, já não terão dúvidas e conseguirão identificar perfeitamente a função sintática. E eu agora deixo aqui para os colegas alguns exercícios adicionais que poderão realizar com os alunos. Os exercícios têm como objetivo responder às perguntas que foram apresentadas ao longo do webinar. São exercícios diferentes que poderão utilizar então em sala de aula para praticar com os vossos alunos.
Neste caso, nós temos um exercício de associação e o objetivo é, tal como vimos nos outros exercícios, nos iniciais, identificar a classe de palavras a que pertence a palavra que. E neste caso nós temos do lado da coluna A 3 opções e temos da coluna B 5 opções, o que significa que há aqui um excedente. Portanto, há aqui só uma dica, é que nós temos uma frase interrogativa e isso pode ser já uma estratégia para os alunos eliminarem algumas das opções. Portanto, o objetivo é então treinar esta pergunta: será um pronome ou uma conjunção? O próximo exercício também permite fazer um treino desta mesma pergunta. Neste caso a pergunta é muito direta: qual das opções apresenta uma frase em que a palavra que é uma conjunção? Portanto, o aluno tem de utilizar aquelas estratégias que vimos, aqueles passos que vimos para a identificação da conjunção e chegar então à resposta correta. Relembrar que a conjunção é uma palavra que liga orações, que não desempenha nenhuma função sintática, que introduz orações subordinadas adverbiais ou substantivas e que introduz orações que podem ser substituídas pelo pronome isso ou o, no caso de serem substantivas completivas com função de complemento direto ou oblíquo. E, portanto, tudo isso deve ser aplicado para chegar à resposta correta. Mais uma pergunta semelhante, mas neste caso, em vez de questionarmos a classe e a subclasse de palavras do que, aqui a palavra em causa é o se, que também pode ser uma conjunção e também pode ser um pronome. Portanto, o aluno pode utilizar estratégias semelhantes àquelas que nós vimos. Uma outra pergunta, neste caso para responder a que classe de palavras pertence esta palavra, e a pergunta é: qual das opções apresenta uma frase em que a palavra a é uma preposição? Eu aqui também sugiro algo que pode ajudar os alunos. O a pode ser uma preposição, pode ser um determinante artigo definido ou pode ser um pronome. Nestes casos é importante que os alunos reconheçam as características de cada uma destas classes de palavras e, sabendo que aquilo que se pede é que o aluno identifique a preposição, é importante que o aluno recorde que a preposição é uma classe de palavras invariável e, portanto, esta pode ser também uma estratégia na identificação do a, que é uma preposição. Verificar se os outros as podem ser flexionados, podem apresentar feminino, masculino, singular, plural, para chegar à resposta correta. A mesma coisa também com esta pergunta. Identifica a frase em que a palavra mal pertence à classe dos nomes. Ora bem, a palavra mal pode ser um nome, pode ser uma conjunção, pode ser um advérbio. E aqui também algo que pode ajudar na identificação é, uma vez mais, a flexão da palavra. Portanto, quer se trate de um nome, quer se trate de uma conjunção, quer se trate de um advérbio, nós vamos ter características diferentes. E, no caso de pertencer à classe dos nomes, a palavra será variável. É também uma estratégia para colocar em prática na resolução deste exercício. Depois, finalmente, um último exercício que pede que os alunos identifiquem a função sintática dos pronomes sublinhados. É então um exercício que tem um grau de dificuldade semelhante àquele que vimos há pouco, porque é-nos apresentado um pronome, o pronome que tem a mesma forma, quer se trate de um complemento direto, quer se trate de um complemento indireto. Portanto, aqui a sugestão é, como vimos há bocadinho, que os alunos substituam este pronome pela sua forma da terceira pessoa. E pronto, esta foi a nossa proposta para o webinar de hoje. Espero que tenham gostado, espero que possa ser muito útil para trabalhar em sala de aula com os vossos alunos, espero que resolvam com eles alguns destes exercícios e despeço-me agradecendo todo o vosso tempo, a vossa atenção e relembro que estes materiais serão posteriormente enviados aos colegas pela Porta Editora. Muito obrigada e até breve.